em mais um Acelera Amazônia, o seu programa semanal aqui do AmazonSat, que te conecta com a inovação e a tecnologia digital aqui da nossa região amazônica. Em tempos de pandemia, tanto a escola quanto o trabalho vem para dentro da nossa casa. Com o retorno das aulas remotas, é preciso descobrir quais ferramentas estão a favor da aprendizagem nesse momento. O programa de hoje tem muita dica, olha só que legal! Você sabia, por exemplo, que na educação remota se orienta um menor tempo de tela? As habilidades digitais dos alunos aumentam, assim dá para ser produtivo com menos exaustão online. O programa de hoje está imperdível, avisa aí no Zap para assistirem, envie o link do programa. Vamos fazer as boas práticas serem compartilhadas. Numa região como a nossa, onde o ensino remoto vem sendo há anos reforçado via aulas televisionadas, nem todo lugar tem acesso à escola, aqui com ou sem pandemia. Entrevistamos o pessoal do Centro de Mídias da SEDUC para te contar como a educação pública tem usado a tecnologia. Dá uma olhadinha nessa entrevista, tá imperdível! Em 2020, a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, lançou o projeto Aula em Casa, que visa a continuidade dos estudos nesse contexto de pandemia, justamente por causa da suspensão das aulas presenciais nas escolas. Olá, pessoal! Passando aqui para informá-los que o Aula em Casa está de volta. Isso mesmo! No ano passado, graças ao engajamento e à capacidade de adaptação dos profissionais da educação, do empenho dos alunos e o apoio dos pais em casa, conseguimos manter nossas atividades através de aulas pela TV aberta e internet. Agora, também vamos precisar iniciar nosso ano letivo de 2021 em casa, para a segurança de todo o corpo docente, estudantes e familiares. Por isso, o Aula em Casa está de volta! O ensino remoto é uma solução emergencial de prevenção à Covid-19 e necessária para esse momento. Para que tudo dê certo, iremos continuar contando com a colaboração de toda a comunidade escolar. Vamos nos unir, cada um em sua casa, pela educação do Amazonas. A gente já está começando com a suspensão das aulas presenciais e a continuidade do projeto Aula em Casa. E tendo em vista tudo que a gente sofreu de aprendizado no ano passado, para 2021 a gente tem a produção de recursos que consigam ser utilizados por professores nas mais diversas localidades, tornando aí as ferramentas que a gente já utilizava de uma maneira mais interativa, justamente pelo fato das aulas esse ano já iniciarem nesse formato ao vivo. Ano passado utilizamos o acervo de videoaulas que tínhamos no Centro de Mídias, o material que já tinha sido produzido em anos anteriores, mas para esse ano as aulas já entram com esse formato ao vivo. E aí nós temos uma programação de TV, temos também as nossas plataformas digitais, onde os alunos podem acessar as aulas, e através do aplicativo Aula em Casa, onde o aluno pode interagir com o professor através de comentários no chat, tirando dúvidas. A gente tem uma equipe de plantão, de professores e pedagogos, justamente para dar essa assistência aos nossos estudantes e que eles possam fazer essas interações, justamente nesse contexto em relação ao conteúdo. Olá, pais, professores, tudo bem com vocês? Mais um olá especial para essa garotada que está em casa assistindo essas aulas. Eu sou a professora Nathalie da Divisão de Educação Infantil e vim aqui propor algumas brincadeiras para a gente poder fazer em casa. No interior do estado, muitas localidades têm deficiência de conectividade e aí, paralelo a isso, nós criamos também recursos que possam ser utilizados nessas localidades justamente por causa da baixa ou quase nenhuma conectividade em algumas localidades. Então criamos o recurso que é o caderno digital, onde o aluno que não tem acesso à programação de TV, ele possa ter acesso ao conteúdo de uma maneira adaptada à sua realidade, Então ele tem a síntese do conteúdo, as listas de exercícios, propostas de outras atividades que os professores em sala de aula estarão acompanhando. Então, o Aula em Casa, ele fornece um pacote de recursos que vai desde a programação televisiva até outros recursos que os professores podem estar inserindo na sua rotina pedagógica para poder dar suporte a este momento onde as aulas presenciais nas escolas estão paralisadas. E pensando dessa forma, a gente tenta
ter uma abrangência maior, né, de escolas participantes dando um suporte a mais. E além da programação de TV, do caderno digital, a gente tem também a produção de podcasts, né, são recursos em áudio que a gente também vai estar oferecendo a essas localidades para que elas possam fazer parcerias entre as rádios locais e disseminar aí o conteúdo, fazer com que ele chegue das mais diversas formas possíveis, adaptadas a essa realidade também. Em relação a isso, né, o monitoramento da participação dos alunos é feito principalmente pelo professor, que tem ainda que acompanhá-lo, né? A gente tem ali a programação, os conteúdos, mas os professores de sala de aula são os responsáveis, né, ainda por lançar nota, acompanhar a participação dos estudantes nas atividades propostas e no momento de retorno ter um feedback disso, né? E é uma equipe da secretaria que trabalha com diversos instrumentos para fazer esse acompanhamento, incluindo aí os pedagogos, gestores e professores. Fora esses materiais que a gente também disponibiliza na aula em casa, a gente tem a parceria com outras plataformas digitais, né? Como por exemplo a Saber Mais, que é uma parceria da Secretaria com o Instituto Natura, Inspirar e a Telefônica Viva, através do Escola Digital, onde a gente oferta para a rede uma plataforma digital que disponibiliza roteiros de estudos, planos de aula, objetos digitais de aprendizagem, diversos recursos para que os professores também possam estar utilizando nessa rotina pedagógica. Nós temos o portal do Centro de Mídias, os nossos canais do YouTube, temos também a parceria com o Barça na Rede, onde alunos e professores podem estar interagindo através das atividades propostas pelos professores. Temos também o Explicaê, né, que é uma plataforma que vai estar ali disponibilizando conteúdo, principalmente focado nos exames vestibulares. Temos a plataforma Conquistar também, com esse viés de fortalecer aí a preparação dos nossos estudantes para a continuidade dos estudos no ensino superior. Então, são algumas das ferramentas, né, dos materiais que a gente disponibiliza pedagogicamente para que a rede faça uso e que possa aí fazer com que nesse momento a gente não tenha a suspensão das atividades pedagógicas, mas que elas sejam adaptadas a esse novo contexto. Gostaríamos de agradecer a oportunidade, né, e sigam nas redes sociais para que vocês tenham mais informações sobre o projeto. Professores da rede pública, particular, professores de idioma, de fotografia e do que mais você imaginar que é capaz de aprender. Todos eles também precisaram se reinventar para resistir durante a pandemia. Conversamos com alguns deles e olha só o que eles têm para dizer. Olá, meu nome é Maria Cláudia, eu sou professora de inglês e eu dou aulas particulares online. Eu vim aqui hoje para falar um pouco da minha experiência com essa modalidade. Eu dou aula de inglês há mais ou menos 10 anos, comecei em escolas de idiomas, depois passei para as aulas particulares e em março de 2020 comecei na modalidade online, justamente por conta da pandemia e do isolamento social. Eu diria que as aulas online, elas causam um pouquinho mais de resistência nos alunos, mas eu acho que elas têm vantagens que devem ser mais e melhores aproveitadas. Eu acredito que a grande diferença é você não pegar a estrutura de aula presencial e tentar empurrar isso numa aula online. Então, o que eu vejo muito é que os professores pegam a questão do monólogo dentro da sala de aula, de você estar explicando sobre um assunto, e eles tentam levar isso diretamente para uma aula online. E isso com certeza vai causar resistência, porque o ambiente da aula online ele é bem diferente da aula presencial. Então o aluno está mais sujeito a distrações. Fora a questão de ser cansativo, você ficar assistindo um vídeo por horas às vezes. Então é importante adaptar a estrutura da aula para um ambiente online. E o que eu tenho percebido é que
uma certa informalidade durante as aulas tem ajudado bastante, além da questão da interação. Então eu procuro muito planejar aulas que sejam mais numa pegada de conversa com o aluno do que a questão de monólogo, de só ficar lá explicando. Então eu tento preparar coisas, exercícios, explicações que sejam mais interativas, manter o aluno prestando atenção e conversando, e também deixar um pouco ele mais à vontade, já que ele já está na casa dele, né? Então a gente consegue adaptar para o aluno ter aula, se ele quiser na sala, na cozinha, onde for necessário, a gente não tem problema com relação a isso. Se ele quiser tomar um café, comer alguma coisa, um lanche durante a aula, também não vejo muito problema com relação a isso. Isso ajuda a trazer essa questão da informalidade, esse tom mais de conversa para dentro da aula, que eu acho que é mais importante e é o que tem gerado mais interesse do aluno na aula, mais interação, inclusive. E eu acho que a modalidade online ela vai crescer muito ainda, apesar de que eventualmente a gente vai voltar com as aulas presenciais, uma vez que todos estejam vacinados e seja mais seguro. Mas eu acho que vai acabar quebrando alguma resistência que muitos alunos têm com essa modalidade, justamente pela essa questão da informalidade, da interatividade e da praticidade, né? Porque, por exemplo, a aula online você evita de se deslocar, de precisar se deslocar para um outro lugar, você economiza nessa questão, você tem a chance de estudar de qualquer lugar que você esteja. Então eu acredito que os benefícios da aula online eles vão ser mais importantes, uma vez que muito mais pessoas vão ter experimentado essa modalidade. E eu acho que é muito interessante de se investir nessa modalidade justamente por conta disso, por conta do potencial que ela tem para crescer e atingir mais pessoas. Trabalho há 6 anos ministrando aulas de francês online, desde o início da pandemia, em 2020. Os meus alunos da modalidade presencial migraram para a modalidade online, e isso me motivou a continuar e dar uma ênfase maior às aulas online. Os desafios das aulas online são as instabilidades de conexão e também de organizar um ambiente exclusivo para essas aulas. Um ambiente que não venhamos ter ruídos externos, e para que o aluno possa sentir que está em uma sala de aula. Você está em casa, você está no aconchego do seu lar, um intervalo de uma aula ou outra, você poder dar um abraço no filho, na filha. Eu, por exemplo, tenho um filho que está em fase escolar, que também tem aulas remotas, então poder auxiliá-lo nessa nova modalidade também. E também um grande desafio é de não enfrentar o engarrafamento, se deslocar de um bairro ao outro para ministrar as aulas. Isso são os grandes benefícios das aulas online. Olá, eu sou o professor César Pereira, sou professor de inglês aqui em Manaus, já trabalho no ensino de idiomas há 35 anos, né, desde 1986. E falar sobre o ensino à distância, falar sobre aulas remotas, falar sobre as várias mudanças que o ensino como um todo sofreu durante esse período todo esse tempo, né, que nós podemos presenciar, podemos vivenciar. E na minha área não poderia ser diferente, né? Vivenciamos aí abordagens diferentes, mudanças em metodologias, em métodos, sempre uma mais inovadora que a outra, né? Mais recentemente, eu me associei a uma escola de inglês montada nos Estados Unidos, criada nos Estados Unidos, chamada Global Amazon.
uma escola de inglês voltada para os alunos brasileiros que moram nos Estados Unidos e que precisam adquirir a fluência do idioma, né? Uma iniciativa de um professor brasileiro com origens amazonenses, né? Que tem o Amazonas no nome, né? Paulo Amazonas. Eu acredito que essa mudança causada pela pandemia, uma mudança de certa forma radical, abrupta, ela também veio, de um lado mais positivo, contribuir, né? Eu acredito que o futuro do ensino como um todo é as aulas à distância, né? A gente, no início, a gente encontrou algumas dificuldades, como a resistência de algumas pessoas para se adaptarem a esse tipo de aula, a esse tipo de abordagem. Então eu acredito que com toda essa dificuldade que a gente teve, que a gente ainda passa por conta da pandemia, isso tudo vai sumir conforme as aulas vão se desenvolvendo, o sistema, a metodologia, a abordagem vai se desenvolvendo e a gente vai se adaptando cada vez mais, né? Se a gente colocar na balança essas mudanças que a gente tem sofrido ultimamente, né, com relação ao ensino, elas, apesar de radicais, são benéficas, são mudanças que vieram para ficar e que vão mudar realmente o tipo de aprendizado e de ensino que a gente tem em todos os sentidos, em todas as áreas, não só nos idiomas. Volta ao Acelera Amazônia. Agora você vai conhecer as iniciativas digitais que proporcionam maior aproveitamento das ferramentas digitais para a educação. Acompanhe com a gente. Olá, meu nome é Paulo Amazonas, sou CEO e fundador da Global Amazon, que é uma escola de inglês para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Temos mais de 30 anos de experiência no ensino da língua inglesa, tanto no Brasil quanto aqui. Porém, no ano passado, com o advento da pandemia, tivemos que reestruturar nossas operações, traçar novas estratégias, e passar todos os alunos que estavam em aulas presenciais para as videoaulas. Foi um trabalho realmente muito cansativo, tanto para os professores quanto os próprios alunos, ter que aprender um pouco mais sobre a internet, sobre como ter aulas remotas, então não foi um momento muito fácil para nós. Com relação à modalidade do ensino online, eu vejo com bons olhos, eu vejo muitos desafios, vejo muitos benefícios também, benefícios do aluno hoje poder estar estudando em qualquer lugar que ele queira. Ele pode estar hoje no interior do Amazonas, ele vai ter acesso à aula dele, seja para aprender inglês, fazer uma faculdade, estudar com concurso público. Isso é muito bom, isso com certeza a longo prazo vai surtir muitos bons resultados, nessa geração. Enquanto tempos atrás a pessoa teria que sair do interior para ir para a capital estudar, então a gente hoje tem ensino de qualidade para qualquer parte do Brasil, isso é muito bom. Vejo como um desafio a questão da internet. Será que a internet está completamente adequada às aulas online, às aulas remotas? Então esse para mim é um grande desafio. Então tem que se adaptar a essa questão desse convívio social, essa interação presencial que nós tínhamos no passado e que hoje a gente tem perdido um pouco e está se tornando um pouco até natural, o aluno não ter aquela turma, do dia a dia ali para bater um papo. Então eu acho que isso pode talvez causar algum impacto, psicológico, emocional em algumas pessoas, mas infelizmente é a nova realidade. Enfim, o que eu tinha para falar sobre o ensino remoto é esse. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e nos vemos em breve. Um grande abraço. Eu me chamo Vivian, eu sou geóloga e mestranda em Geociências pela Universidade de Brasília. Atualmente eu curso todas as disciplinas do mestrado de forma remota através das plataformas digitais. Eu colei grau por videoconferência em 2020 e está sendo feito defesas de TCC, mestrado e doutorado, tudo por meio digital. E o maior desafio é tornar essas aulas dinâmicas e que se torne produtiva,
para o aluno. E eu acho que essa é uma situação, é um desafio que vem sendo vencido em união professor e aluno, com uma troca sincera. Esse momento é um momento em que o aluno e o professor estão aprendendo juntos e fazendo o possível para que haja um aprendizado. O EAD está ocorrendo aí há quase um ano, e eu acho que só vem a melhorar esse ensino. De modo geral, eu acho que o EAD, o ensino à distância, ele permitiu ressignificar questões importantes, questões que a gente só achava que dava para resolver presencialmente, e eu acho que ele veio para ficar. Não de forma 100%, claro, não, mas assim, ele vai estar ali no futuro, quando tudo isso passar, para complementar e auxiliar o sistema educacional. Como você avalia o retorno remoto às aulas em Maués? Bom, eu avalio da seguinte forma. É a alternativa mais acertada por hora, porque não há possibilidade de os professores voltarem para a sala de aula enquanto não houver vacinação para todos, tanto para os professores quanto para os estudantes. Se a gente volta para a sala de aula sem vacina, a gente vai estar se colocando em risco. Querendo ou não, é uma aglomeração. Eu vejo da seguinte forma. Não tem como você ter um bom desempenho escolar se você tem preocupações com a sua alimentação, com a sua residência, com as contas de energia que chegam. Eu acho que além dos meios tecnológicos que o governo deve pensar, ele deve pensar também em medidas de renda, para que esses estudantes eles não tenham essa preocupação com o que eles vão comer, como é que os familiares vão pagar as contas. Eu acho que isso tudo harmoniza a família e melhora muito mais o desempenho escolar. A gente cria grupos e manda os conteúdos semanalmente para os alunos, né? Bom, eu vejo que isso é uma alternativa, né? Essas aulas online. Eu não vejo elas como uma alternativa principal. A alternativa principal são as aulas presenciais, mas dado o contexto que a gente vive, não tem como a gente trabalhar presencial. Mas eu acho que esse meio que a gente está trabalhando, ele é muito mais difícil do que o presencial. Presencial você consegue pelo menos captar as necessidades dos seus alunos, você consegue acompanhar de perto as dificuldades que eles têm na aprendizagem do que online. Então eu acho que quanto antes a gente tiver vacinação e distribuir, muito melhor para a gente voltar para a sala de aula e melhorar o nosso índice de educação. A educação à distância na região norte do país tinha 22 instituições do norte credenciadas para oferta de EAD em 2019. Os dados mais recentes que nós temos do MEC referem-se a 2019. Essas instituições ofereceram 143 cursos e tinham 15.289 matrículas no ano de 2019. Agora, se você considerar todos os polos de educação à distância que estão na região norte, a maioria vinculados a instituições de ensino superior de outras regiões, são 1.267 polos EAD na região norte, que tinham um total de 262 mil matrículas no ano de 2019. Então repare que a maioria das matrículas em EAD na região norte estão vinculadas a instituições de outras regiões. Isso precisa ser discutido e a ABED quer colaborar com vocês. Entre no nosso site, nós temos várias possibilidades de apoiar em toda forma de qualificação, leitura, vídeos, seminários, congressos para quem precisa entrar na EAD. Isso é urgente, há uma fusão de presencial e EAD. E a Amazônia é um lugar fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então as pessoas precisam enxergar as possibilidades de se formarem por meio da EAD para aumentarem a potencialidade do poder de transformação que vocês podem fazer, é claro, respeitando a questão da sustentabilidade ambiental e potencializando a riqueza da diversidade que vocês têm aí, tanto diversidade cultural quanto especialmente a diversidade
ambiental. A Amazônia é onde está o nosso futuro, o nosso presente e devemos muito do nosso passado a vocês. Conte com a Associação Brasileira de Educação à Distância. Agora, focando na parte desafiadora de um curso online, pelo menos na minha experiência, a grande dificuldade, o grande desafio foi eu me organizar e desenvolver a disciplina que um curso online exige do estudante. Não vai ter ninguém te cobrando ali para ir para a aula, para ligar o computador. Você tem que se cobrar, você tem que estipular metas de estudo. Bom, para quem mora com outras pessoas na casa, sabe, né, que a dinâmica de um lar acaba por criar diversas situações que podem te atrapalhar se você não for tão disciplinado. Então, é bom montar um cronograma de estudos e seguir aquilo à risca. Isso vai te garantir bastante resultado. Outra dificuldade que pode haver no curso online é a qualidade da internet ou mesmo o acesso à internet. Nós sabemos que essa ainda, infelizmente, é uma da realidade do nosso estado. Nem todas as cidades, nem todos os lugares têm uma internet boa que suporte, às vezes, o peso de algumas aulas. Então, acho que esses são 2 pontos que merecem ser vistos com bastante cuidado e trabalhar para melhorar isso, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade. E eu quero deixar aqui, né, esse foi o meu depoimento, o meu recado se você tiver a oportunidade de experimentar, ainda não experimentou, experimente cursos online e compare. Existem, para cada pessoa, existem vantagens e desvantagens diferentes, mas acredito que vale muito a pena a gente começar a aderir mais a esse novo modelo de aprendizagem e de educação. Acho que pode ser muito vantajoso para o desenvolvimento do Estado mesmo. Então, é isso aí. Até logo! Muito obrigada por assistir e acompanhar a gente aqui em mais um Acelera Amazônia. Logo, logo a gente está de volta com muito mais inovação, tecnologia e empreendedorismo. Até lá!